Vambora, galera. Vamos pro segundo tempo. Vamos pro segundo tempo. Quem gosta de bate-papo de treinamento não tem essa de ser uma hora só de live, não. Vamos que vamos. Só esperando o Cassidora entrar aí. E aí, enquanto isso, galera, vai mandando aí o link aí dessa live aí pra galera. Todos os amigos de vocês que gostam desse tema. Pra gente poder divulgar o máximo possível o conhecimento. Vamos que vamos. Aí, estamos de volta. Voltamos. A galera tá tudo Tá me aí ouvindo aí, elogiando Diego? aí. Tô te ouvindo bem zaço. Tô dando uma olhada aqui, a galera tá tudo assim. Vambora, continua. Tá tão bom Ah, que que bom, nem né? viu o tempo passar. Vamos lá. A galera tá empolgada. Tá empolgada igual a gente no WhatsApp. É, ué, igual a gente no WhatsApp, né? Fala pro pessoal aí que eu te mando áudio de 10 minutos, cara. Mais ou menos por aí. A gente conversa no WhatsApp, né? Geralmente eu não gosto de incomodar, eu faço um áudio de 1 minuto ou escrevo lá e vem o Cassidori com uma aula de 10 minutos, assim. Eu gosto pra caraca, eu nem ligo. É. Não, é show de bola, cara. A gente adora compartilhar essas coisas aí e discutir. Verdade. E aí, mas vamos dar sequência aí no assunto? Vambora. Vamos seguir. Você estava falando aí do que você acha mais interessante do trabalho do Verkhoshansky. Você falou dos regimes de trabalho de força que ele falou. Uhum. E tu ia entrar em outro assunto agora, não é isso? É, eu ia até falar mais algumas coisas assim que eu acho interessante, né? Que o Verkhoshansky ele também coloca outros métodos, né? Tem um método de. Agora estou falando de método, não estou falando de meio. Um método que eu acho muito legal que ele coloca, que assim, terminologicamente tem até um, alguma diferença, assim, mas ele coloca aquele método de cargas complexas, né? Ou alguns chamam de método de contraste, né? Que é um método que eu acho muito interessante também para quem trabalha com esporte de alto rendimento. No que concerne a preparação de força especial, ele sempre está utilizando aquela mudança de um trabalho, vamos por assim, de força máxima, ou não que seja força máxima necessariamente, mas explosão isométrica, seguido de um trabalho com uma potência maior ainda, ou um movimento mais rápido, não necessariamente mais potente, mas um pouco mais rápido. Por Mais exemplo, veloz. você fazer um LPO seguido de um salto vertical, ou um agachamento pesado seguido de um movimento de corrida, uma corrida na subida e depois uma corrida na descida. Então você tem essas influências excitatórias no sistema nervoso central, e aí na hora que você para o movimento, você aproveita o efeito residual dessa excitação da primeira série e transfere ele num movimento de coordenação neuromuscular aperfeiçoada no segundo, que seria o movimento esportivo propriamente dito. É o Ocidente que gosta de chamar isso de potencialização pós-ativação, né? É, A exato. galera, a galera não conseguiu, basicamente, comprovar isso cientificamente e nem, pelo menos nas últimas revisões que saiu sobre o tema, nem dizer exatamente qual seria o melhor tempo, o tempo ideal, os números de séries ideais, mas engraçado é que Verkhoshansky, lá na, lá na década de 70, que ele escreveu esse livro, basicamente, 77, não sei qual foi o primeiro, acho que Uhum. 77, não me engano, ele escreveu esse método complexo, foi justamente quando ele começou a descobrir o método de choque, inclusive até compartilhei a gente aqui, lá no grupo lá, esse artigo que ele vem contando essa história de quando ele foi construindo esse conhecimento. Ele descobriu esse método complexo a partir dele que ele caiu no método de choque, né? Ele veio Uhum. treinando, ele estava dentro da instalação na época do inverno, ele tinha um espaço reduzido para treinar, ele só podia treinar força, e aí ele via que força não estava dando muito certo, eu precisava fazer algum tipo de combinação, ele começou a combinar força com os saltos, até que ele descobriu o método de choque logo à frente. É bem interessante essa Uhum. história também. E tem mais uma coisa, cara. Você sabe que o Verkhoshansky, assim, ele é amplamente conhecido no mundo por causa do método de choque. Uhum. Só que você sabe que antes dele falar do método de choque, ele fundamentou um método de treinamento que depois ficou muito popular.
só que não ficou popular pelo nome dele, que é o saltos com agachamento com barra de ferro. Quem ficou muito conhecido pelo salto com agachamento é um italiano chamado Carmelo Bosco. Não sei se você já leu o livro desse cara. Tem em português, ele chama Força Muscular no Esporte. É, que ele vem falando testosterona e salto com peso e tal. E o que acontece? O Verkhoshansky, antes dele falar sobre os saltos reativos, ele escreveu, eu não sei se ao certo assim agora, porque me falha um pouco a memória, porque faz muito tempo que eu li sobre isso, ainda na época que eu estava no mestrado. Eu acho que foi ele defendeu uma tese de doutorado com esse tema, né, dos saltos com barra, né, salto com agachamento com barra. Então é um trabalho bem sucedido também. Então o Verkhoshansky, ele criou uma sequência muito grande assim de influências de treinamento. Inclusive, no material dele, você vai ver que ele coloca o seguinte, que existe uma sequência pedagógica de treinamento de força explosiva. Não vou nem usar o termo especial, vou dizer só o termo força explosiva. Que ele fala o seguinte, que tem uma sequência. Você começa com saltos com agachamento, depois você vem para levantamento de peso olímpico, depois você vem com levantamentos com giri, né, em russo, giri, que é o kettlebell, né? E por fim, o salto profundo, porque o salto profundo é a máxima manifestação de potência possível. Nada é mais potente do que um salto profundo, né? Eu acho sempre importante frisar isso pra galera também. Nada é mais potente do que um salto profundo. Nem mesmo um LPO com 200 e poucos quilos é mais potente do que um salto profundo. E ele ainda fala que é importante, nada é mais potente do que um salto profundo a altura de 75 centímetros, que é 1,10 m, ele já começa a falar que já não tem mais, já é mais um trabalho específico, aumento de força, e nas outras variantes você não tem mais ganho. Então... ele é muito preciso. Aliás, e ainda isso é uma curiosidade das pesquisas russas. Assim, eu não sei se eles têm um método melhor do que tem aqui no Ocidente, mas eles costumam ser muito precisos quanto ao método. E aqui no Ocidente a gente não tem muito essa certeza. Então a gente meio que deixa um pouco aberto, né? A gente fala assim, eu sei te explicar. Pode ser que funcione assim, mas eu não consigo te comprovar exatamente que vai ser assim 100%. O livro russo não, até esse livro que eu comecei a ler, porque você falou do Seluyanov. Galera, pensa num cara que gosta do Verkhoshansky, sou eu. Aí imagina um cara como o Cassidori falar pra mim assim, ó, cara, tem um cara na Rússia chamado Seluyanov, que foi um cara que se tornou, deu continuidade ao trabalho de Verkhoshansky e pode ser um cara tão bom quanto. Aí eu fiquei assim, que isso, eu não conheço esse cara, vou descobrir. Aí eu descobri que eu tinha um livro do Seluyanov. Aí eu peguei o livro e li eu li o livro em 2 dias, de novo, que eu já tinha lido há uns 5 anos atrás. E aí eu vi quanto ele tenta ser específico no método Isoton, no método de qualquer coisa que ele fala, ele é assim, não, é isso, porque isso, porque isso, porque isso. E aqui no Ocidente a gente não costuma ser assim, né? A gente não consegue comprovar todas as coisas. Então a gente acaba deixando a ideia um pouco mais aberta do que fechada, né? Os russos já são bem diretos. Mas diz aí por que você acha que é assim. Mas sim, inclusive, novamente, lá no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que eu chamo assim, a diferença das escolas ocidentais e do leste europeu de esporte, que eu falo de ciência. Como que ciência era feita na União Soviética, como ciência é feita no Ocidente. Mas assim, vou falar de uma forma bem resumida, até porque esse é um vídeo, acho que de quase 1 hora lá de duração, mas eu vou falar de uma forma bem resumida, assim, o que seria essa questão da diferença do conceito. Por que às vezes você pega um livro de um autor russo, ele fala assim, olha, por exemplo, o método do Seluyanov para aumentar a densidade mitocondrial melhora o limiar anaeróbio em 15%. Daí você fala, como assim 15%? Cada um vai melhorar um tanto, eu vou melhorar 20%, você vai melhorar 30%, o outro ali vai melhorar tanto. Aí você pega assim, um artigo de um autor ocidental que testou o método de choque e viu que nem todos os atletas melhoraram, alguns até pioraram o salto. Porque assim, lá no tempo da União Soviética, a gente tinha que entender o seguinte, primeira coisa, a União Soviética era um país socialista, entende? Então o que acontece? Nesses regimes sociais, você tem um controle muito rígido da população. E as coisas são tudo organizadas verticalmente, as ordens vêm de cima e se cumprem em todos os níveis até embaixo. Então, por exemplo, você chegava lá e você tinha um plano estatal de esporte, a gente vai fazer pesquisa com atletas. Aí o que acontece? Você pegava os atletas lá, tinha escola esportiva, aí essa escola esportiva ela ia aumentando os níveis, né? Tipo, você tinha as crianças lá de 7 a 10 anos de idade, depois você tinha as de 10 a 13, as de 13 a 15, as de 17 a 20. Aí os atletas
quase profissionais, né, quase de elite. E eles classificavam esses grupos, né, de atletas talentosos de diferentes formas. Por exemplo, você tinha o que eles chamavam de Первый разряд, que era tipo assim, o primeiro nível. Daí tinha o segundo nível, o terceiro nível, e daí tinha o candidato a mestre do esporte. Aí você tinha o mestre do esporte e você tinha o mestre do esporte de nível internacional, que era o atleta de elite. E para cada um desses atletas do nível é que eles separavam as amostras das pesquisas. Então o que acontecia? Quando você pega lá uma pesquisa, por exemplo, usando salto profundo a 75 centímetros de altura, com atletas de alta maestria esportiva, e atleta de alta maestria esportiva não é igual a gente fala no Ocidente. Ah, o atleta tem 10 anos de treino. Não é isso, 10 anos de treino, 15 anos de treino. É o nível de resultado atingido. Então, o que é por exemplo, um cara que faz arremesso de peso? O que é um cara que faz arremesso de peso que é mestre do esporte de classe internacional? Um cara que arremessa o peso acima de 20 metros. Entende? Um cara que arremessa um peso acima de 20 metros não agacha com menos do que 250 quilos, não faz supino com menos de 200 quilos. É um monstro. Esse cara, ele tem, esse grupo de pessoas tem uma resposta específica a um determinado método de treino. Aí se você pegar o mestre do esporte, que é um cara que, vamos dizer o seguinte, que arremessa entre 16 e 20, ele já tem outra resposta para o mesmo método de treino. Então o que acontece? As pesquisas eram feitas com amostras muito específicas. E você não tinha problema do tipo, por exemplo, aqui no Ocidente. Quer dizer, isso não que isso seja um problema. Na verdade, isso é bom, mas é uma coisa que lá na União Soviética não existia na época, que é essa questão de comitê de ética e tal. Não tinha esse negócio do atleta falar, eu decido ou não decido se eu vou dar os meus dados. Eu vou assinar um termo de consentimento. Não tinha nada disso. Você tinha, por exemplo, as seleções, as escolas esportivas, os internatos esportivos, as bases olímpicas, os grupos experimentais de apoio. Inclusive, quem tiver interesse nisso, assiste o meu vídeo sobre o sistema de preparação olímpica na União Soviética, que eu explico tudo isso detalhadamente. Então, o que acontece? Conforme você pegava as populações que estavam em cada um desses níveis, né, igual eu falei, base do esporte de alto rendimento, internato esportivo, escola de maestria esportiva, você pegava esses atletas em específicos e coletava os dados deles em treinamento, em competição, e a partir daquilo que você publicava. Hoje, se a gente, por exemplo, imagina que eu e você, a gente junta, somos amigos, vamos escrever um artigo e falar sobre o método de choque. Pô, a gente vai lá na academia, pegar um atleta de jiu-jitsu, e daí um atleta de jiu-jitsu é bem treinado, outro mais ou menos, outro tem potencial genético, mas não quer participar da pesquisa. Você não tem controle sobre essas pessoas. Na União Soviética, novamente, voltando lá à questão lá que eu tinha citado do regime socialista, e só lembrando que eu só queria fazer um parênteses aqui na live. Não me importa o que as pessoas acham de política, dane-se. Não quero saber se é de esquerda, não quero saber, dane-se. Eu só estou falando de fatos relacionados com ciência no esporte. Então, lá na União Soviética, que existia essa questão do socialismo, eles tinham um controle muito rígido. Eles davam ordens para os cidadãos. Ordens para os atletas. Você vai lá para a base olímpica, você vai ficar lá um ano treinando. O cara ia lá, tinha que treinar sempre, dar o máximo, participar das competições, e os caras simplesmente coletavam os dados. E a partir daquilo eles publicavam. Entende? Então você tem essa vantagem. Aqui no Ocidente a gente já tem todo, assim, uma burocracia para conseguir um dado. Esses dias atrás mesmo eu estava vendo um professor bem conhecido aí no Brasil falando o seguinte, tá um método de treinamento hipertrofiou mais o tríceps do que o peito, não sei o quê. E foi feito com a galera da maromba, gente que treina há 10 anos. Cara, eu treino há 15 anos e eu tenho só 40 de braço, porque eu treino... Porque, foda-se, eu não sou atleta, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em saber sobre treino e não em treinar. E eu conheço gente, por exemplo, que tem um perfil mais puxado para ectomorfia, que treina há 20 anos e não agacha com mais do que 50 quilos, 60 quilos. Entende? Ao passo que eu conheço pessoas que treinam há 5 anos e já agacham com 160 quilos. Pô, eu tenho um cara aqui no meu estúdio, um piá de 22 anos, um rapaz de 22 anos, né? Que ele treina comigo tem 9 meses. Ele já está agachando com 130 quilos, botando a bunda lá no calcanhar. Entende? Então não adianta eu chegar e falar, fulano treina há 10 anos. Eu quero saber do resultado que ele já atingiu no esporte. Porque pelo resultado, eu sei que esse cara tem perfil morfológico para aquela modalidade esportiva. Você está entendendo? Que ele tem a estatura ideal para aquela modalidade, o comprimento ideal dos membros, uma porcentagem de fibra rápida e lenta ideal, a capacidade de armazenar e liberar energia elástica ideal. Então, por exemplo, se eu aplico um método de choque num atleta que geneticamente nasceu para fazer salto em altura, ele responde muito melhor, por exemplo, do que um atleta que nasceu geneticamente para fazer
levantamento de peso olímpico ou powerlift. Não que o cara do powerlift não responda bem, responde, mas o cara do que faz salto na altura responde melhor. Porque o corpo dele funciona usando esse mecanismo de acumular e liberar energia elástica. Então a gente tem essas premissas, essas diferenças. Então por isso que eu sempre digo, tem que analisar como a ciência funcionava na União Soviética e como a ciência funciona no Ocidente. Não que a União Soviética era só vantagens, tem seus problemas também. Assim como no Ocidente, tem suas vantagens e tem seus problemas. A gente só tem que refletir para entender. Por isso que, às vezes, você pega informação... Pode falar. O Ocidente está começando a criar uma escalazinha aí de níveis de treinada. Não está mais aquele esquema de ser recreacional. Tá melhorando. Está começando a criar níveis de força. Uma vez o peso corporal, uma vez e meio o peso corporal. Está melhorando. Sim, mas ainda está melhorando. Caminhando. É porque é o seguinte, agora que no Ocidente a gente está começando a desenvolver o que na União Soviética começou em 1980. Uma disciplina que eles chamam de teoria do esporte. Que inclusive é até a base da discussão, vamos dizer assim, a parte realmente científica da discussão do Matveev e do Verkhoshansky. Que o Matveev e do Verkhoshansky, igual eu falei pra você, teve muita briga pessoal. Você lê os artigos, tem muita ofensa e pouca informação, de verdade. Os artigos de discussão. Mas tem uma parte que eles discutem bem, que eles dizem o seguinte, e nessa questão, eu puxo mais pro lado do Matveev, entende? Que eles falam o seguinte, o Verkhoshansky até escreveu um artigo, se eu não me engano, um em 99 e um em 2005, que ele fala sobre novos horizontes da evolução da teoria do treinamento, da teoria do esporte, né? Do treinamento esportivo, não é preparação esportiva, é a teoria do esporte. Ele fala o seguinte, que o processo de preparação ele deve se basear na plataforma de conhecimentos biológicos. Essa é a ideia do Verkhoshansky. E o Matveev, ele já tem uma ideia que é um pouco diferente, que ele fala o seguinte, que o produto vamos dizer assim, da produção científica na área do esporte tem que ser o resultado da criatividade do treinador para entender o próprio objeto de estudo que é o atleta e o esporte como um todo, e não simplesmente o processo biológico. Assim, só para traduzir essa frase complexa que eu falei, porque eu falei, o Matveev escreve difícil, sabe? Escreve difícil. Mas para traduzir isso que ele quis dizer, é basicamente o seguinte, ó, imagina que você treina um time de futebol, certo? Você está ali treinando teu time de futebol. Muitas vezes, por exemplo, você vai jogar contra o Flamengo e você é técnico do Palmeiras, que é um time bom, que não é tão bom quanto o Flamengo, mas pode ganhar do Flamengo se jogar certinho. Aí você fala assim, pô, a gente vai ter que fazer um esquema assim, ó, compacta mais no corredor central do campo, porque o Flamengo toca bem a bola e filtra. Botamos 2 jogadores de alta velocidade no ataque para sair em velocidade com um meia de ligação que acelera o jogo. Um exemplo. Estou supondo aqui uma concepção. E às vezes você está vendo que o teu time não joga desse jeito. Você percebe que o teu time não joga desse jeito. Então você vai ter que trabalhar o teu time para jogar desse jeito. Então você vai chegar lá num treinamento tático e você vai criar um modelo de treinamento que muitas vezes o próprio método de jogo, a reprodução daquilo que você quer, faz mal para as capacidades físicas. Às vezes é uma forma de jogar que fica muito extenuante. O cara treina por 3 horas porque o time não encaixou taticamente. Catabolismo proteico diminui a força, gera acidez, diminui a densidade mitocondrial. Então, ó, biologicamente, eu estou trabalhando em direção oposta ao que seria o ideal biologicamente falando. No entanto, para resolver as tarefas da preparação do esporte, o objetivo é atingir o melhor resultado, e o resultado é a soma de vários componentes e não um componente isolado, você vai ter uma maior efetividade, talvez melhorando a questão tática. E não que a preparação física tem que ser deixada de lado, mas você tem que achar um equilíbrio ótimo entre as variáveis para encontrar o máximo desempenho. Porque, igual eu falei, o máximo desempenho é a soma de vários fatores. Entende o que eu estou dizendo? Então, nem sempre a lógica do treinamento ideal vai ser puramente biológica. Então, por exemplo, esse era um embate que eu tinha entre Verkhoshansky e Matveev, que era interessante. Só que o que eu sempre digo, o Verkhoshansky é um cara... Pode falar. Inclusive, esse artigo que você citou é aquele que eu te mandei hoje, falando sobre isso, que a crítica é bem dura até entre Matveev e Verkhoshansky. O Verkhoshansky, na verdade, faz a crítica bem dura à concepção do Matveev e ainda critica o Matveev de não aceitar, assim, conversar sobre essas coisas. Sim, exato. Mas é igual eu falei pra você, essas discussões aí, tem 30 artigos sobre isso, sobre essas discussões. Só que assim, igual eu falei pra você, em muitas das discussões, ô Diego, eu li muitas delas, se não todas, e eu percebi o seguinte, que fica um pouco até maçante. Porque os autores começam a se repetir, do tipo assim, será que você é burro, que você não entende que é assim?
E daí o outro autor fala, será que você é burro, que você não entende que é assim? Começa a ficar daí, muito tipo ofensivo. assim, uma linha inteira de pesquisadores começa a escrever a mesma coisa com palavras diferentes, para tentar explicar para aquela linha oposta entender o que eles estão falando. Entende? Da mesma forma, daí você vê o Celuiano, por isso que eu falo para você que o Celuiano é o Verkhoshansky contemporâneo. Era, né? Porque o Celuiano morreu em 2018, ou 17, não me lembro ao certo. O Celuiano ele diz o seguinte, que não existe nenhuma outra lei que rege o funcionamento do organismo. O organismo funciona puramente por leis biológicas. E o Celuiano ele é tão extremo nisso que ele fala o seguinte, ele fala assim, o Lev Pavlovich, né? Lev Pavlovich Matveev, ele fala sobre força explosiva, força máxima, velocidade, resistência, não sei o quê. Se você pegar um cadáver humano e você abrir, sabe o que você vai achar dentro do tecido muscular? Mitocôndria e miofibrila. O objetivo do treino é aumentar a densidade miofibrilar e a densidade mitocondrial. E só, não tem mais nada que acontece. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, são coisas difíceis que se completam. Porque, assim, o que eu digo que se completam? Se você lê o Celuianov, entende todos aqueles processos biológicos. Se você lê o Verkhoshansky, entende todos os processos mecânicos, né, que eu expliquei ali, tipo de explosão, não sei o quê, você junta tudo isso, você consegue criar, vamos dizer assim, um processo de treinamento onde você melhora ao máximo as capacidades físicas, porque de fato as capacidades físicas têm um fundo totalmente biológico. Só que, como eu falei, o esporte não é puramente capacidade física, não é simplesmente isso. E mesmo em esportes, por exemplo, igual ao atletismo, que exige o máximo. Você pega no atletismo, por exemplo, pega um corredor de 800 metros, certo? Você fala, 800 metros, o cara tem que ter uma boa velocidade e um limiar anaeróbio lá no teto para não acidificar antes do fim. E aí ali nos 200 metros finais ele dá um sprintzinho. Só que é o seguinte, dentro dessa prova de 800 metros, cara, tem tática de distribuição racional de esforços ao longo da distância. Se o cara não estudar a tática, não pensar se ele vai seguir o líder, se ele vai deixar uma distância maior, se ele vai atacar no final, ele quebra no fim e perde. Entende o que eu estou te falando? Então, assim, o esporte ele é composto assim, de várias interações complexas. Igual o próprio exemplo que eu estava dando agora há pouco, quando a gente estava falando da metodologia do Verkhoshansky, né? Que eu falei, o tipo de explosão balístico não depende da máxima força do ser humano, da capacidade física, força máxima. Ele não depende, porque apesar de quanto mais rápido o movimento, mais forte ele foi, a força máxima atingida no movimento balístico é bem menor do que a força máxima do aparelho locomotor humano. Então não tem relação, só que daí depois eu expliquei. Mas em situações, em ações técnicas de golpe, a hipertrofia tem relevância, porque aumenta a energia cinética que deforma mais o implemento esportivo. Daí você fala, como assim? Então quer dizer, tem muitas coisas que você tem que considerar tudo junto. Entende? Por exemplo, você tem um time de futebol. Você está jogando a Libertadores, teu time joga bonito, toca bem a bola, só toque de primeira, passes verticais, infiltra, transições rápidas. Nossa, que coisa linda. É o Barcelona do Pep Guardiola. Vai jogar lá em La Paz, na chuva. Altitude e chuva. Campo irregular, prejudica o toque. E aí? Entende o que eu estou te falando? Então, o processo de preparação, a gente sempre tem que entender o seguinte, qual que é o objetivo do processo de preparação esportiva? É fazer o atleta atingir a possibilidade de atingir o melhor resultado possível. Veja bem, não é em si atingir o melhor resultado possível, porque ele depende de diversas variáveis, mas ele está pronto para conseguir atingir o melhor resultado possível. Então você tem que preparar o atleta para todas as situações. Por isso que eu até gosto dessa parte que ele precisa da teoria do Matveev, que ele fala, o produto do conhecimento sobre a teoria do esporte, basicamente ele tem que ser o resultado da criatividade do próprio pesquisador em pensar em como resolver as tarefas do esporte. Ele tem que analisar o esporte e o atleta como um todo. Entende o que eu estou te falando? Para elaborar o processo de treinamento. Porque às vezes você pode ter um cara lá extremamente forte. Por exemplo, você pega lá salto em distância no atletismo. Certo? Eu sempre falo, salto em distância no atletismo, a atividade competitiva do salto, a estrutura da atividade competitiva é composta de 4 elementos básicos. Por exemplo, corrida de aproximação, o tempo, o apoio na tábua, a fase aérea e a aterrissagem. São 4 elementos. Todos esses elementos influenciam no resultado final. Se o cara correr devagar, ele não consegue ter distância, mesmo que ele salte muito alto. Porque na hora que o atleta ele vai saltar, na hora que ele bate o pé na tábua, ele não faz força para frente, ele faz força para cima. Para ele saltar alto, para ele demorar para cair. O que vai fazer ele para frente é a própria inércia da velocidade de corrida. Entende? Só que na fase aérea ele tem que posicionar o corpo dele de um jeito para ele aterrissar certo, para ele não botar a mão atrás. Então, quer dizer, tem vários componentes que precisam ser melhorados individualmente. Não adianta o cara chegar e falar assim para mim, por exemplo, às vezes eu estou conversando com alguém, eu falo, aí você vê se o cara manja de treinamento. Eu falo, viu, você vai treinar um atleta de salto em distância, o que você vai treinar? O cara já mete aqui,
Regime de trabalho reativo balístico, alático, porque é curto, é salto reativo, salto reativo, salto reativo. Daí você pega o salto reativo do cara, o cara salta de 1 metro de profundidade, e depois desse salto de 1 metro de profundidade, num teste igual ao drop jump, ele mete 150 milésimos de segundo de tempo de apoio na plataforma de contato e salta 1 metro para cima. Tipo, o cara é o pica das galáxias no salto, só que o cara não sabe correr. Aí o cara chega e fica falando pra mim, não, tem que treinar salto reativo, tem que treinar salto reativo. Não tem que treinar salto reativo pra esse cara. Você tem que avaliar ele dentro dos componentes da atividade competitiva, você comparar com o modelo ideal. Por exemplo, qual é a velocidade que o cara tem que correr? Por exemplo, 11 metros por segundo. Qual que é o tempo de apoio do pé na tábua? Entre 0,1 e 0,15 segundos. Qual que é a altura do centro de gravidade para cima? Qual a posição do corpo na fase aérea? Como que ele aterrissa? É melhor ele saltar e ficar parado ou é melhor ele saltar e ficar correndo no ar? Entende? Essas coisas o cara tem que analisar e estudar o próprio atleta concretamente para entender como estruturar a preparação do atleta a médio e longo prazo. Senão não tem sentido. E é por isso que eu falo, análise. Análise. Todos os conceitos, por exemplo, que o Verkhoshansky coloca, que o Seloyanov coloca, que o Matveev coloca, todos são extremamente úteis dentro de determinados contextos específicos. Entende? E aí tem a galera que acha que tem que seguir uma seita, né? Não, eu sou Verkhoshansky, vou seguir Verkhoshansky. Sou Matveev, vou seguir Matveev. Sou Seloyanov, vou seguir Seloyanov. Mas no fundo, eles se complementam, né? A questão, como você acabou de falar, né? Se eu sei... Com certeza. Mas você deu uma abordagem legal. O Matveev tem a tendência de pensar em todas as questões que envolvem o resultado, né? O Verkhoshansky tem uma tendência de ser um pouco mais biológico, né? De melhorar... Sim, mas só por isso que eu sempre digo, o Verkhoshansky é uma lenda no assunto metodologia de treinamento. Nisso ele é uma lenda, entendeu? Não tem melhor do que ele. E até perceber que na hora que eu falei algumas coisas ali, que o pessoal até comentou ali, eu não estou conseguindo ler todos os comentários porque às vezes eu me empolgo falando. Mas eu citei lá sobre o modelo da atividade competitiva, né, da corrida de aproximação, tempo de apoio na tábua, fase aérea e aterrissagem, né? E o pessoal até escreveu, modelagem competitiva, abordagem de modelo-alvo. Verdade. Só que novamente, eu volto a frisar, né? Que é importante entender sobre essa questão dos métodos de treinamento. Dentro da avaliação que o cara faz, você pega assim, modelo da atividade competitiva ideal. Igual eu falei, corre 11 metros por segundo, bate o pé na tábua 1/10 de segundo, salta tanto de altura, tanto para frente e aterrissa. Beleza. Aí existem outros tipos de modelos que a gente usa no esporte. Por exemplo, modelos das faces do preparo. Por exemplo, para um cara correr a 11 metros por segundo, qual que é o peso que ele agacha? Qual que é a altura do salto vertical? Qual que é a distância do salto horizontal? Qual é a velocidade de corrida em 30 metros, que seria a aceleração, né? Qual é a velocidade máxima que ele consegue atingir no trecho ali que ele tem para fazer a prova de salto em distância? E ainda tem o modelo morfofuncional. Por exemplo, para um cara que agacha com 250 quilos, qual é o percentual de fibra rápida e fibra lenta que ele tem que ter? Qual que é a área de secção transversa do membro inferior, da coxa e da panturrilha? Eu vou correlacionando esses dados e às vezes eu chego à conclusão que mesmo um atleta que precisa melhorar a força explosiva, talvez para ele o ideal não seja treinamento de força explosiva. Vou te explicar por quê. Tem atleta, por exemplo, que quando você observa a correlação entre força máxima e força explosiva, você percebe que ele consegue aproximar bem para aquele tempo de movimento, por exemplo, vamos dizer o seguinte, o cara precisa de 0,5 segundos para atingir força máxima. E o tempo de ação lá no esporte dele tem 0,1. Tem só 1/5 do tempo máximo que ele precisaria para atingir força máxima. Se você percebe que a curva de força dele está bem inclinada, ou seja, que ele consegue crescer a tensão muscular em níveis muito altos, talvez esse cara não consiga mais melhorar a força explosiva, ela atingiu um platô, porque ele vai precisar melhorar a força máxima dele. Só que se esse atleta ele tiver, por exemplo, um nível de força máxima também elevado, por meio dos mecanismos de coordenação neuromuscular, aquela questão de coordenação intramuscular, intermuscular, capacidade de armazenar e liberar energia elástica, talvez para esse cara ele só vai conseguir quebrar a barreira do desempenho se ele voltar numa preparação geral, sair da forma esportiva e entrar num método de hipertrofia de fibra lenta e fibra rápida para depois, com essa hipertrofia já consolidada, voltar num treinamento de força máxima para melhorar a coordenação neuromuscular e voltar a ter gás para melhorar a força explosiva. Entende o que eu estou te falando? Então, assim, todas essas análises têm que ser feitas. Por isso que eu digo, se a gente não conhece essas questões da modelagem,
e não domina os métodos para entender qual é o grau de influência de cada método no organismo, a gente não consegue entender como funciona, como o atleta atinge o resultado. E aqui, olha só que interessante, né? Agora há pouco eu estava falando que o raciocínio do Maquiavel é lógico, né? Aquela questão da criatividade no pensamento para você entender o atleta e o esporte. Só que aqui entra novamente a questão biológica, né? Para você ver como são áreas interrelacionadas. Se você não conhece como os exercícios podem influenciar no seu organismo, você não consegue construir um modelo do atleta, um modelo morfofuncional para ele atingir aquele resultado. Vou falar, você pega lá um atleta, mediu lá no limiar anaeróbio dele. Se você percebe que o limiar anaeróbio dele está mais do que 70%, 75% do VO2 máximo, você só vai melhorar a resistência desse cara com hipertrofia muscular, aumento de débito cardíaco, para depois voltar em treinamento intervalado para aumentar o limiar anaeróbio de novo. Porque o limiar anaeróbio ele tende a atingir um platô quando você pega ali 70%, 80% do VO2 máximo. Entende? Aí, você teria que aumentar o VO2 máximo. Só que o VO2 máximo só aumenta com aumento das capacidades cardiovasculares. E treinamento cardiovascular é cíclico de longa duração. Aí você fala, pô, como assim? Fulano de tal lá, que é um esporte intermitente, lá, sei lá, o cara joga tênis, como assim o cara tá rodando? Depende. Para alguns atletas, fazer uma rodagem pode ser positivo, para outros não. Não obrigatoriamente respeita daquele lance que o pessoal fala de princípio da especificidade. Até porque na literatura russa não existe esse princípio da especificidade, no sentido que um atleta ele tem que treinar específico. Não é isso que eles falam. Existe a especialização profunda, que a gente explicou na live passada, que é o quê? O atleta ele tem que saber qual esporte que ele pratica, para entender o que ele tem que melhorar. E também tem o princípio da unidade de preparação geral e especial. Geral quer dizer, você tem que criar as premissas orgânicas para depois utilizar a preparação especial que harmoniza as diferentes funções orgânicas para extrair o máximo potencial do atleta. Entende? Então, assim, tudo é análise. Tem que analisar, entender o corpo do atleta, entender o esporte que ele pratica, entender o que ele quer atingir. E, a partir disso, elaborar os meios e métodos de treinamento numa periodização. Aí pode ter variante de carga concentrada, variante de carga diluída, 2 macrociclos num ciclo anual, 3 macrociclos num ciclo anual, 4, 5, 1. Tudo vai depender. Então existem, sim, N variáveis que devem ser analisadas. Esse conceito de modelagem é bem interessante. Só ele fica um pouco restrito para a galera aí do dia a dia, né? Porque ela não tem meio que acesso a essa informação, né? Tem que ter informação. estrutura. Por mais que você consiga sentar numa zona de competições e tentar colher esses dados, é bem complexo, né? Você vai precisar de repente, algum aparato. A galera do futebol aí tem a análise de desempenho, né? Que colhe as muitas variáveis do campo e aí facilita essas tomadas de decisões, né? Já dos outros esportes, quanto menos informação você tem, pior, né? Fica um pouco mais complexo. Na Rússia, sabe dizer se a galera tem tem alguém específico para colher esses dados todos, para ajudar na tomada de decisão do treinador? É assim, ó, na Rússia, como é que funciona? Hoje, né? Esqueça agora a União Soviética, a Rússia hoje. Você tem os pesquisadores dentro das universidades que têm acesso a populações e amostras de atletas de alto rendimento. Eles fazem as pesquisas com toda a aparelhagem científica necessária e criam os modelos. Só que, paralelamente a isso, a ciência esportiva russa trabalha assim de forma insistente, de uma forma assim extremamente aprofundada em desenvolver aquilo que eles chamam de parte pedagógica do treinamento desportivo, que é o quê? Por exemplo, ao invés de eu levar você para um ciclo ergômetro com ventilometria, coleta de sangue para analisar o lactato e eletrocardiograma com teste de composição corporal com aquele scanner, ao invés de você fazer tudo isso, ele vai lá e faz o seguinte, ó, faz o yo-yo teste aqui. Ó. Eu desenvolvi uma variável de yo-yo teste que tem uma correlação de 0,9 com o teste no ciclo ergômetro. Ele está preocupado em desenvolver aquele teste que é facilmente aplicável dentro de uma quadra de futsal, por exemplo, ou dentro de uma pista de atletismo. Então eles desenvolvem diversos testes pedagógicos e fazem pesquisas usando dados de testes pedagógicos. Então você tem assim as duas vertentes, diríamos assim, a parte que é padrão ouro e a parte que é a pedagógica, que o que eles dizem é o seguinte, os treinadores lá na Rússia, a parte pedagógica é o que interessa, porque a gente não tem isso aqui em todo lugar.
a gente não tem, igual eu falei para você, equipamento científico, por exemplo, um aparelho isocinético, uma plataforma de força, uma plataforma de salto, um peak power. Você não tem isso assim, torto à direita, em todo lugar, em cada sala, em cada pista, em cada campo. Então você tem que desenvolver testes que indiretamente têm alguma correlação com aquilo. Por exemplo, hoje em dia o pessoal fala assim, ó, dá para você falar de correlação de fibra rápida e fibra lenta pelo o dinamômetro isocinético, né, que você regula ali a velocidade que ele desloca, né? Então você faz ali como se fosse um cálculo da máxima força que você produz quando ele está sem movimento estático, né, que seria, entre aspas, aí, força isométrica. Eu falo entre aspas porque o termo isométrico é um termo errado, discussão para outra live, certo? E depois compara a força que ele consegue produzir num movimento extremamente rápido, né? Porque daí você regula a velocidade dele para ele ficar bem solto, certo? E aí você consegue correlacionar para falar quanto de fibra rápida e lenta que ele tem. E eles podem correlacionar isso, por exemplo, com biópsia muscular. Beleza, tem ali o teste pronto, de estrutura científica. Aí depois esses mesmos caras, eles pegam atletas que fizeram esse teste e fazem o salto horizontal, por exemplo. E o cara percebe que pelo salto horizontal, ou o salto triplo horizontal, ou o deca salto, o cara começa a pegar parâmetros que têm alta correlação. Por exemplo, tive um professor lá na Rússia, o Sergei Ivanov-Tibov, que ele escreveu um artigo uma vez, que ele trabalhou muito com velocistas. Ele conhecia pessoalmente aquela grande velocista russa, a Privalova, dos anos 90. Se eu não me engano, ela é recordista mundial de 60 metros até hoje. E nos 100 metros ela perdia sempre no finalzinho, assim. Aí as jamaicanas e as americanas ganhavam ali, né? Mas ela sempre tinha uma aceleração mais forte, a Privalova. Ele conhecia ela pessoalmente e tal. E ele criou ele começou a testar vários tipos de testes de potência, testes pedagógicos. Ele mostrou que o melhor teste para você avaliar um velocista é deca salto horizontal, de uma perna na outra. Como se fosse corrida saltada, sabe? Aí ele fez o teste de 10 saltos, e ele falava, se você chegar no início do treino e você fazer o deca salto e o atleta melhorou, você não precisa nem testar a corrida, você já sabe que ele melhorou. Porque a correlação é altíssima. Melhorou o deca salto, melhorou a corrida. Se você faz um salto horizontal só para frente, nem tanto. Porque um salto horizontal você até mostra a força explosiva, mas você não consegue mostrar a força explosiva reativo-balística tão bem. Porque na hora que você faz o salto parado, você abaixa devagar e salta. Quando você faz a partir do segundo salto, é aquele repulsão, apoio rápido no chão. Entende? Os russos até usam esse termo, né? Repulsão. Ao invés de usar tempo de apoio, né? Você vê, né, que eu falo para você, né, da linguagem pedagógica da força explosiva, porque se assemelha a uma explosão. O que é repulsão em física? É a força que fazem dois átomos se repelirem, né? Eles não encostam. Algo tipo parecido quando você tenta colocar um ímã perto do outro, que ele se repele, sabe? Força de repulsão. Então, quando você vai fazer um salto reativo, é como se você quisesse repelir o chão, certo? E aí, por isso que o certo também é salto reativo, porque ele está intimamente relacionado com a terceira lei de Newton, de ação e reação. Por isso que o certo é falar salto reativo. A gente tem um costume, por exemplo, de chamar de pliometria, né? Mas olha só que interessante, né? O reativo, ele é típico de uma ação de golpe, né? E em russo, golpe é udar. E o método de choque chama udarny method, que poderia ser traduzido tanto como método de choque, como método de golpe, de golpear o chão, usando a terceira lei de Newton de ação e reação, para você deformar as estruturas, recuperar energia elástica, ter reflexo de estiramento e potencializar o regime concêntrico. Entende? Então é por aí, cara. Cara, estamos chegando no fim aí de novo. Eu acho que agora é só fazer um resumão aí pra galera, né? Tem mais alguma coisa que quer falar do Verkhoshansky? Acho que a gente cobriu bem isso aí, né? A gente deu pra uma assim, aula aí, acho que a gente conseguiu dar uma abordagem legal aí. Abranger mais ou menos a obra dele, né? Não falamos tanto sobre a questão lá dos blocos, né? Falamos assim, de leve só, um pouquinho, para aquela questão que eu até expliquei naquela live passada, né? Que eu disse, né? Que é uma coisa que eu tenho e que eu sempre falo o seguinte, né? Que na Rússia, não estou falando do resto do mundo, estou falando dentro da Rússia, o Verkhoshansky, ele não é um cara que ele é amplamente reconhecido pela periodização. Ele é citado por todos no que concerne ao que a gente discutiu hoje, força especial. No que concerne a periodização, nem tanto.
as pessoas sabem quem é ele, mas ninguém fala, nossa, é o cara da periodização. Não fala. E eu falo porque eu estive lá. E eu fui para a Rússia amando o Verkhoshansky. Eu cheguei até, quando eu ainda estava no Brasil, eu escrevi um resumo e publiquei no Selafisk, em São Paulo, que eu apliquei carga concentrada de força no voleibol. E melhoramos, em média, 11 centímetros no salto vertical com contramovimento e 10 centímetros no squat jump, que é aquele sem contramovimento, sem energia elástica. Ou seja, uma melhora significativa para 6 semanas de carga concentrada. Porque eu estudava muito carga concentrada na época. Eu ia nos cursos do Paulo Roberto de Oliveira, li aquele livrinho dele que chama, acho que é Carga Concentrada de Força mesmo. Não, o do Paulo Roberto de Oliveira. Ah, sim, sim. É um vermelhinho? Que ele coloca assim, o vermelhinho, que ele coloca assim, cada capítulo é uma tese de orientando dele, que aplicou carga concentrada em tal esporte, tal esporte, tal esporte. Eu apliquei no vôlei. E o que acontece? Lá quando eu trabalhei com vôlei, a gente melhorou muito a potência. Só que eu sempre digo, né? E novamente isso aqui reforça a concepção que eu tenho do Matveev. A gente chegou com o time que no aquecimento de rede era medonho. Os meus meninos com 17 anos, todos passavam o peito do bordo superior da rede, atacando no aquecimento de rede. Intimidava todo mundo no aquecimento. Chegava na hora do jogo, nosso time não tinha volume de jogo, não tinha técnica, porque quando a gente começou a trabalhar técnica, estava muito tarde. Porque a gente ficou 6 semanas trabalhando em bloco, enquanto os outros times estavam jogando por 6 semanas. Então a gente percebeu o quê? Na época que eu trabalhei, que a gente não conseguiu ter a mesma efetividade para se jogar vôlei, apesar de ter melhorado muito o salto. Então quer dizer, a gente percebe que aqui já tem algumas coisas, né? Pode servir muito bem para um tipo de modalidade, mas nem tanto para outro. E aí quando eu fui para a Rússia, eu lembro até hoje, a primeira aula que eu fiz no mestrado, na verdade foi a segunda. A primeira foi com o Wolf, que normal, e a segunda eu peguei um professor lá, que é um professor assim, cara, que ele é um espetáculo. Só que quando você tem aula com ele, todo mundo tem medo. Que é o Valery Petrovich Polyansky. Esse cara é embaçado. Ele parece o Tony Stark, assim, ele usa um cavanhaquezinho, né, que é o ator lá, como que é mesmo o nome do ator? Que é o Homem de Ferro. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Ele parece aquele cavanhaquezinho, sorrisinho amarelo, assim, fica ironizando você, professor Polyansky. E eu lembro até hoje, um dia ele chegou em mim e falou assim, vai lá você agora na frente e apresenta o teu projeto de pesquisa de mestrado. Fala o que você vai pesquisar. E na época eu falei, né, vou estudar periodização em jogos esportivos. E eu falei assim no dia, porque a periodização do Matveev não se encaixa na realidade do calendário do futebol. Nossa, pra que eu falei aquilo, cara? Ele me destruiu em 10 partes, sabe? E a partir daquele dia que eu comecei a estudar a fundo, aí eu falei pra você que eu comecei a ler os materiais originais do Matveev, na época, né, sobre periodização. E eu comecei a ver que, tinha uma distorção absurda. Né? Uma coisa que a gente pode até adiantar para a galera, que a gente tem discutido aí no particular, né? Por exemplo, síndrome de adaptação geral de Cellier, Matveev, de onde? Não existe. Não tem nada a ver com síndrome de adaptação geral de Cellier, material do Matveev. Ele se baseia a concepção biológica da teoria de adaptação num outro autor que se chama Merson, que não estuda a síndrome de Cellier. Outras questões, que é assunto para futuro, se a gente querer estudar isso de novo. Mas não tem basicamente nada a ver com aquilo que a gente ouve aqui no Ocidente. Porque aqui é uma carga geral, que não tem nada a ver com um esporte que você pratica, e depois o volume diminui, a intensidade aumenta. Sabe? Eu sempre falo, pessoal, só água. Tem casos, por exemplo... Para saber disso aí, assiste a live anterior lá no YouTube. Tanto na linha de treinamentos como no YouTube do Cassidora. A gente falou sobre isso aí na última live. E só um pequeno complemento até dessa última live, né? Que é uma coisa que eu adoro falar às vezes. Nossa, como eu gosto de falar isso quando eu tenho oportunidade. O cara chega e fala assim pra mim, não, o volume cresce, depois o volume cai. E daí eu falo assim, por qual parâmetro? Porque, por exemplo, você pode falar volume de treinamento aumenta, por exemplo, vamos dizer o seguinte, que você treina um atleta de meio fundo no atletismo, ele precisa desenvolver resistência e velocidade. Daí você fala assim, olha, o volume de treinamento está mais alto, depois baixou, e daí você pega o volume e a quilometragem, metros, porque ele correu em intensidade menor e ele aguenta correr mais tempo. Entendeu? Qualquer pessoa aguenta caminhar 10 km, mas em velocidade máxima você não aguenta correr 80 metros. Você é uma pessoa que nem eu, assim, meio sedentário. Entende? Agora, quando você fala, por exemplo, por outro parâmetro, por exemplo, horas de treinamento, o volume na etapa especial cresce em relação à etapa geral. E aí? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Horas de treinamento. Tem mais coisa técnica, tem mais coisa tática, tem mais coisas de outras orientações, né?
Sim, sim. Não, e próprio um treino de intensidade maior, você dá uma pausa maior. Se você pegar o volume de treinamento em horas que o atleta passa na pista treinando, já dá maior do que na etapa geral. Então, quer dizer, é assim, essa coisa de receita pronta, volume é isso e acabou. Ah, nessa modalidade treina isso, acabou. Específico é isso e acabou. É muito superficial, por isso que eu falei, análise, entendimento do conteúdo, tanto da atividade competitiva, tanto do atleta, quanto dos métodos, que é na parte que o Verkhoshansky detona, métodos. É isso aí, galera. Chegamos aí a mais um fim de uma live sensacional aí com o Cassidori. Ele já adiantou aí, a gente está programando aí uma live aí só sobre adaptação. E aí, mas vai ser um pouco mais pra frente, a gente vai dar uma folga aí pro Cassidori, né? Tá a galera pedindo, faz outra semana que vem sobre o método Bondarchuk, faz outra sobre... O que o cara pediu aqui? Faz mais uma na próxima semana. Aí então, galera, sugestão de tema Bondarchuk. A galera tá louca, assim, tá doida pra ouvir você falando aí sobre as coisas lá da Rússia, sobre o conhecimento do treinamento da Rússia. Realmente, eu tenho que te parabenizar, você é um cara que fala com muita propriedade. A maioria da galera que fala sobre treinamento russo tem uma tendência a dar uma enrolada, fala meias verdades e não completa os raciocínios, né? E aí, esse é um mérito seu que eu tenho que te agradecer e por essa oportunidade de estar dividindo isso aí com a gente. E por essa vontade aí de compartilhar. Isso é bem legal também. Tenho certeza que todo mundo está assistindo a gente aí sentiu isso de você, que você tem prazer em compartilhar esse conhecimento que você aprendeu lá. E a gente aqui só fica alegre. Tem um cara que falou assim, cara, tô puto porque sei que não sei nada. Isso aí é a vida, filho. Vamos lá, isso faz parte. Eu também não sei nada. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe. Então isso é a lei da vida. É entender que você tem que sempre estar desenvolvendo, tem que sempre estar buscando conhecimento, que o conhecimento é infinito, ele não para nunca. Inclusive é um dos conceitos aqui da nossa empresa, da Limite Treinamentos, é a evolução constante. É ciência e prática e evolução constante. Porque a gente vai chegar perto da beira da morte e ainda vai estar aprendendo coisas novas. E esse é o ciclo da vida, não tem jeito. Faz parte. Não tem jeito. Não tem jeito. É que nem quando... Últimas palavras, então. O amigo aí que citou, né, que fica puto porque não sei nada, é igual às vezes que eu tive a oportunidade de ouvir o Platônovo falar. Porque desses grandes cientistas do passado, eu tive a oportunidade de conhecer alguns. Eu conheci o Selianov, conheci até pessoalmente, não foi assim apenas aula. Cheguei a tomar café com o Selianov. Espetáculo de pessoa. Aí eu tive aula. Eu fui assim, a última turma que teve aula com o professor Nikolai Ivanovich Volkov. É um bioquímico, que até escreveu um livro de treinamento intervalado em português. E o cara, assim, que eu falo sempre, esse cara aqui é o melhor do mundo, não tem pra ninguém. E assim, ele é muito melhor do que o segundo melhor do mundo. É o tal do Vladimir Nikolaevich Platonov. Esse cara é o cara. Esse cara, assim, ele é 10 vezes melhor do que o segundo. Ele sabe, aquele cara é uma enciclopédia ambulante. Aquele cara, todas as vezes na minha vida que eu ouvi ele falar, eu falei assim, cara, eu sou muito burro. Não sei bosta nenhuma, não sei nada. Esse cara é o cara. Esse aí é o modelo a ser seguido. Isso aí é o objetivo para 3 vidas. Né? Você morre, nasce de novo, sem esquecer o que você fez na outra, vive de novo, morre, vive outra, Platônovo. Sabe? Realmente é uma biblioteca ambulante. Ambulante. Essa semana eu dei uma pesquisada no livro dele, eu li toda a parte histórica novamente e estou lendo as partes que ele fala da carga e recuperação, daquele modelo de onde se treina todas as capacidades físicas juntos, respeitando o período de recuperação de cada uma. Então eu peguei essa parte toda num gás maior aí. E aí é a combinação e alternância de cargas, né? Isso. E ele é o cara, e ele é muito detalhista, e quando você pega a parte histórica, você vê como ele se preocupou em olhar toda a preparação física de todos os lugares do mundo. Tudo. Assim. Cara, é bizarro como ele compilou dado. É muito... Não, o Platônovo é bizarro, cara, tanto... Até, inclusive, bom que você falou isso, que ele compilou dado, porque eu queria fazer um comentário que eu esqueci na tua fala, há uma meia hora atrás. Que você estava falando que o Ocidente está melhorando os artigos, assim, já está ficando uma coisa mais esportiva. O Platônovo é um cara que ele lê, sei lá, ele deve ler uns 10 mil artigos por ano. Sim, claro que estou exagerando assim, mas é uma coisa absurda, porque ele sabe todos os artigos. Você cita um artigo, ele fala, ele sabe. E daí ele fala assim, antigamente, eu pego uns materiais que eu tenho dele lá, tipo de 2012, ele falava assim, que nos anos 2000,
90% do que é publicado no Ocidente não vale. Tipo, não serve para nada. É pesquisa com rato, coisa de fisiologia, coisa de imunologia, mas não serve para esporte, não é aplicável ao esporte. Aí, anos 2000, 2010, 50%. Hoje, ele fala que você já tem 70% mais ou menos do material ligado ao esporte de qualidade no Ocidente. Então, quer dizer, estamos desenvolvendo uma boa escola. Só que ele também cita outras coisas, né? Que novamente eu cito isso no meu vídeo lá sobre a diferença das escolas, né? Ele fala que tem muito plágio sem citação. Por exemplo, no Ocidente estão reproduzindo um monte de coisa que foi criada na Alemanha Oriental, que foi criada na União Soviética, agora como coisa nova. Principalmente no que concerne a preparação de jovens atletas e tal, treinamento de força especial no esporte. Pô, igual esses vídeos que a gente vê aí direto de atleta de futebol americano, que o pessoal posta como que os caras são foda. Aquilo é tudo método Verkhoshansky. O cara agacha, sai correndo, sai pra ação, faz coordenação rápida, dá tiro, pula pra lá, pula pra cá, joga o kettlebell pra cima. Aquilo é tudo método Verkhoshansky. E tá publicado, ó. Tá publicado há 3, 4 décadas atrás. Mas a galera dos Estados Unidos, eles consumiram bem Verkhoshansky, né? O Super Training foi um livro que girou muito nos Estados Unidos, né? Você lê material da galera dos Estados Unidos, a galera sempre cita o Super Training do Verkhoshansky como é o Steve. É um livro bem citado assim nos Estados Unidos. Sim, e tem mais uma coisa dos Estados Unidos aí que eu até fiquei de fazer um vídeo sobre isso e não fiz até hoje. Fiquei enrolando. Eu preparei o material e não fiz o vídeo, que era sobre o sistema de preparação olímpica dos Estados Unidos. Que eu sempre digo o seguinte, cara, os Estados Unidos, uma coisa que as pessoas têm que entender, os Estados Unidos, ele importa muita coisa. Ele importa treinador, ele importa professor, ele importa cientista. Não que eles não tenham, eles têm ótimos cientistas, têm ótimos pesquisadores, ótimos treinadores. Mas eles trazem muito do exterior também para aumentar a qualidade do processo deles lá. Então, o que acontece? Às vezes você chega e fala assim, eu nunca li num periódico americano, por exemplo, sobre periodização citando o Matveev. Um exemplo, o cara chega e fala assim, e outra coisa, as seleções americanas estão usando a concepção do Stone. Aí, beleza, o cara vai lá e fala isso, ele está citado no artigo. Aí você vai lá, na pura malandragem, né, que eu falei para você esses dias, pega o nome desse atleta, digita no Google e olha todas as competições que ele participou esse ano. Aí desenha o gráfico. Aí você olha a dinâmica dos resultados. Nossa, uma periodização de 2 macrociclos com estabelecimento, manutenção e perda temporária da forma desportiva. Clássico Matveev 1964. Mesmo que o cara fale, ele pode chegar e falar, não, eu monto uma periodização assim. Olha a dinâmica dos resultados. Você percebe quando o nível está baixo porque ele está treinando muito, quando o nível está alto porque está na etapa especial. É muito. Isso não vai mudar, né, cara? É questão que tipo assim, dá pra você tirar a prova real. Entendeu? Dá pra você tirar a prova real. Não consegue meio que compreender, assim, porque se vendeu muito modelos, né, de periodização. E periodização não é o modelo, é a concepção do resultado, é a concepção da divisão dos períodos, do período de treinamento, do período de período geral, período especial. Então é a concepção de como o cara está fazendo para atingir resultados. Se o cara faz mais concentrado, se o cara faz mais distribuído, se o cara faz algum tipo de desenho de modelo diferente, cara, não importa. Importa o que ele quer de resultado final, que é a medalha olímpica, o resultado olímpico, quantos resultados ele quer na temporada, os resultados que ele quer de uma temporada para outra. Como você falou, a dinâmica dos resultados do cara. E aí não faz sentido ficar discutindo aqui qual é o melhor modelo, qual é o melhor... Claro que alguns esportes vão ter mais benefícios do método concentrado, modelo concentrado, né? E alguns esportes vão ter um pouquinho... Ou momentos do ano da preparação, a gente vai ter cargas concentradas, a gente vai ter cargas distribuídas, porque depende, o cara vai competir agora, vai competir lá na frente, o que vale? Você precisa analisar muitas coisas, e não faz sentido, assim, eu vou ser Verkhoshansky, eu vou ser Matveev, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu preciso entender todas as metodologias que existem, todas as ideias que existem, para que eu possa escolher a melhor para aquele momento, né? Claro, e um ótimo, só um link final aqui para a gente poder desligar, e que eu tenho certeza que todo mundo já quer dormir. Mas um link legal que dá para a gente fazer aqui sobre essa questão de análise. Por exemplo, se a gente falar de futebol brasileiro, se a gente falar de carga concentrada de força em futebol brasileiro com calendário brasileiro, todo mundo vai falar assim, não, isso não tem lógica nenhuma.
E eu vou te dar um exemplo assim, claro, de quando você pode usar uma carga concentrada de força no futebol. Por exemplo, você tem um jogador, certo? E ele começou o Campeonato Brasileiro, jogou a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada. Vamos dizer que seja um jogador que é muito, como que eu posso dizer assim, que tem um comportamento muito bom em campo, leva pouca advertência, não leva cartão. Igual era antigamente o Gamarra, lembra? O Gamarra ficava 10 jogos sem fazer uma falta. Um cara assim, aí o cara não leva um cartão. Daí o cara ele vai jogando quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, praticamente não treina na semana, ou treina muito pouco. O nível de rendimento físico dele, não o rendimento no esporte, o rendimento no esporte pode até melhorar, mas o rendimento físico ele vai caindo. De repente, esse cara vai lá e toma uma expulsão. E daí ele está suspenso no próximo jogo. E vamos dizer que o cara foi expulso justamente quando porque assim, o Campeonato Brasileiro tem sequências. Na verdade, se você pegar assim num mês, dificilmente um time joga 8 jogos. Ele joga 6. Porque assim, 2, 3 semanas ele joga 2 vezes, daí ele tem uma semana que ele joga uma vez só. Se ele foi expulso nessa vez, antes daquele intervalo de uma semana, ele está fora do outro jogo. Então ele vai jogar dali 10 dias. E se ele fazer 5 dias de treinamento de carga concentrada para retomar a força que ele perdeu no decorrer das 10 ou 12 primeiras rodadas? Sendo que ele está com todas as concepções táticas ali na ponta da língua porque ele está no ritmo de jogo. Aí você pode aplicar carga concentrada. Entende? Exatamente. Ou você pega, por exemplo, um atleta que vem, assim, na etapa de manutenção dos resultados na carreira esportiva. Ele já atingiu o ápice dele, bateu o recorde pessoal dele, e agora ele já está naquele momento de idade, ali perto de uns 30 anos, que ele até mantém o que ele estava, mas dificilmente ele melhora. Por que às vezes um atleta desse, que já tem uma técnica perfeita, tática, muito bem, tem muita experiência, por que um atleta desse às vezes não pode usar um bloco de carga concentrada, não necessariamente de força, mas para resolver uma tarefa específica da preparação dele? Então, por isso que eu sempre digo, tudo depende de análise e entendimento do que o que você quer fazer, o que aquilo vai te trazer. Entendeu? Então, basicamente é isso. Se você sabe como você quer gerir a preparação do seu atleta, você resolve todo tipo de problema. É isso aí. E aí não faz sentido nenhum ficar preso a nenhuma concepção. É entender todas as concepções e aplicar a realidade que você tem. Perfeito. Claro, uma fala aí foi perfeita. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. E aí, depois a gente conversa lá no privado, mais aí, se a gente decidir fazer mais algumas pra frente aí. A galera tá sempre pedindo aí, faz mais, faz sobre Platonov, faz sobre Bondarchuk, que o pessoal quer consumir da literatura russa, porque realmente é uma coisa escassa no Brasil. E a galera não entende, né? Na verdade, eu tô lendo o livro do Platonov e como ele é muito detalhista, fica meio cansativo em alguns momentos. E aí, como eu já tenho muita leitura sobre o tema, eu consigo entender alguma coisa, mas a maioria abre, lê ali e fala assim, não entende nada. E aí vem um cara como você e traduz, fica tudo mais fácil. E diga-se de passagem, o Platonov, esse livro, Tratado Geral de Treinamento Desportivo, ele chama Sistema de Preparação no Esporte Olímpico. Sistema de Preparação de Atletas no Esporte Olímpico, é o nome original do livro. Ele atualizou em 2015, ele dobrou o tamanho. É isso. Dobrou. Bizarro. São 2 volumes agora. Dá umas 1.500 páginas. É bizarro. Acho que é 1.700 páginas. Bizarro. Maluco. Bicho, é muito louco esse do Platonov. Ele é muito Valeu, louco. Galera. Obrigado aí pela companhia de vocês nessa live. Valeu, Cassidori. Mais uma vez. Tamo junto. Muito obrigado. Aquele abraço, meu querido. Boa noite pra você. Valeu, galera. Aquele abraço. Até mais. Aí, boa print, noite. Peraí, Falou. pausa para o print. Peraí. Print. A gente não fez um print. Deixa eu tirar o comentário. Vamos lá. 3, 2, 1. Ah, foi mal. Peraí. Vai. Print aí, galera. Todo mundo printa a sua tela aí. Vambora. Me marca lá o Cassidori. Quem não segue o Cassidori, passa a seguir ele. A maioria tá assistindo no meu canal, então a maioria deve me seguir já. Entra lá no canal do Cassidori, segue ele. Entra no YouTube do Cassidori. Como é que se chama o seu canal no YouTube? Cassidori, Teoria do Esporte. Cassidori, Teoria do Esporte, no canal do YouTube. Teoria do Esporte. Entra lá no canal. E só lembrar também que o canal lá no YouTube, ele é bilíngue. Eu tenho vídeos em russo também. Então, o pessoal for procurar vídeo, procura com paciência lá, põe vídeos, vai descendo, vai rodando a barra ali, que tem vários vídeos em português, tá? Tem bastante, cara. Já tá dando uma fuçada lá em algumas coisas boas lá. Tem muito material bom aí. Quem tá gostando de ouvir o Cassidori aí, entra no YouTube dele.
Lá no, essa live também vai vir para o nosso YouTube e para o YouTube lá do Cassidori também. Então segue lá Limite Treinamentos. Amanhã, 11 horas da manhã, lá no IG da Limite Treinamentos, tem outra live da Limite Treinamentos comigo e com o Evaldão, meu sócio. A gente vai falar sobre Sticking Point no treinamento de força. Então, quem estiver assistindo aí quiser consumir mais desse conteúdo de treinamento de força, amanhã, 11 horas da manhã, no IG da Limite Treinamentos. Valeu, Cassidori. Aquele abraço, querido. Valeu, tamo junto, Diego. Um abraço. Tchau, tchau.